Cristianismo, protestantismo. Líderes religiosos. Martinho Lutero, um monge alemão agostiniano do século XVI. João Calvino, teólogo e escritor cristão francês. Origem e história. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, defendeu ser a fé o elemento fundamental para a salvação e condenou a vinda de indulgências pela Igreja e o rebaixamento moral do clero da época. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Número de adeptos. Existem mais de 800 milhões de seguidores do protestantismo em todo o mundo, estando a maior parte dos seus fiéis situados no norte da Europa, no Reino Unido e Estados Unidos. Segundo o Latino Barômetro, em 2017, 27% da população brasileira era protestante. Fundamentos morais e éticos. A ética protestante é vista como crítica do catolicismo e propunha uma forma de religiosidade diferente, mais espiritualizada. Se, por um lado, os católicos se baseavam numa ideia de satisfação das necessidades, por outro, os protestantes se baseavam nos ganhos como corolário natural de um trabalho dedicado. Liturgias e ritos. A liturgia tem suas raízes principais na missa católica, apesar de algumas modificações. A liturgia do Lutero variava bem pouco da missa católica. Basicamente, Lutero reinterpretou muito dos rituais da missa, mas preservou o cerimonial, julgando-o apropriado. Ele manteve, por exemplo, o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Cotidiano. Aplicada no contexto do trabalho, a espiritualidade protestante pode ser considerada como uma busca por direção e sentidos maiores no trabalho, pela conectividade e religação com o outro, com a sociedade e também com o transcendente. Busca-se mais ressonância entre personalidade, comportamentos individuais e o contexto organizacional e social, o que resulta em maior comprometimento organizacional, satisfação no trabalho e maior produtividade. Visão escatológica. A escatologia não foi um dos assuntos mais importantes para os reformadores. Vemos, portanto, em Calvino, uma escatologia sóbria, focada na ressurreição de Cristo e intimamente conectada com os conceitos soteriológicos desenvolvidos no período da Reforma. Visão de mundo. O reflexo desse movimento não surtiu efeito apenas na fé e religião, mas também afetou a cultura, a educação, a arte, a economia, a literatura, entre outras áreas de várias partes do Ocidente. O protestantismo é definido por algumas características. Dentre elas, o protestantismo é fundamentado na ideia que a salvação vem somente pela fé. O protestantismo não aceita nenhum pretexto que implique na mediação da igreja. Os protestantes somente aceitam a autoridade da palavra de Deus que está nas escrituras sagradas. O protestantismo prega a interpretação pessoal. Todos podem ler livremente a Bíblia. A salvação pela graça de Deus e a salvação está apenas em Cristo. Visão antropológica. Para os protestantes, a salvação é conseguida por meio da graça e bondade de Deus, e para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com seu Criador, sem a necessidade de um intermediário, diferentemente da fé católica, a qual diz que o único método para obter a salvação é a partir dos sacramentos e rituais de purificação da alma realizados por intermediação de pessoas santificadas.